Olá, bem-vindo meu amigo, bem-vindo minha amiga. Vamos começar o nosso curso de Direito Constitucional e nessa oportunidade vamos estudar dois assuntos muito importantes para a introdução da matéria, ok? Se você nunca teve contato com o direito constitucional, ou mesmo aquele que já teve o contato, deve aprender algumas regras, algumas disposições que são gerais e que são muito importantes para o conhecimento do direito constitucional e, é óbvio, para o aprendizado do resto da matéria, por mais que alguns desses tópicos que veremos não sejam cobrados, ok? Diretamente no concurso público. Ainda assim, vamos fazer do nosso curso um curso fácil de ser entendido, certo? Um curso onde a matéria deve fluir de forma mais fácil, aprendida de forma mais fácil por você, para que no concurso você possa sair bem e obter o sucesso que você tanto busca. Vamos fazer uma pequena introdução ao estudo do direito constitucional. E alguns podem pensar, mas isso é despiciento, desnecessário. Não é. Você tem que conhecer o objeto com o qual você está trabalhando. Você tem que conhecer, assim, a Constituição Federal. Você tem que entender um pouco de como estudar o direito constitucional, para que daí sim possa aprender o restante da matéria de forma procedente, de forma que você consiga aprendê-la. Perfeito? Então começamos. Vamos estudar no curso de Direito Constitucional a Constituição Federal. A nossa Constituição Federal, também apelidada, e por favor anote aí esses sinônimos, apelidada de Carta Magna, Carta Fundamental, Estatuto Político, são todas expressões para se referir à Constituição Federal, é a nossa lei fundamental. Então a Constituição Federal é a nossa lei fundamental, o nosso Estatuto Fundamental, onde estão as disposições gerais que estruturam o nosso Estado inteiro, fixam os nossos objetivos, ok? Organizam os poderes, ainda delimitam os direitos e os deveres fundamentais. Então, dentro da Constituição Federal, que é o nosso Estatuto Básico, ali nós encontramos as disposições sobre a organização de todo o Estado, objetivos, poderes, direitos e deveres fundamentais. Justamente por isso, justamente por conta do seu conteúdo, do que a Constituição é e representa, ela se coloca na ordem do dia, no topo mais alto da nossa hierarquia jurídica. Se nós pudéssemos dividir o nosso sistema jurídico, todas as nossas normas, em uma pirâmide, que nas faculdades de Direito se estuda muito, ou nós usamos essa representação nas graduações em Direito, se nós pudéssemos dividir o nosso direito em estamentos dentro de uma pirâmide, a Constituição Federal se colocaria aqui, no topo dela, certo? Como a norma mais importante de todo o nosso sistema jurídico. Por quê? Pelo conteúdo que ela tem. Porque ela estrutura o nosso Estado, ela diz quem nós somos, jurídica e politicamente falando. Ela fixa todos os nossos objetivos, ela organiza os nossos poderes, certo? Ela é a nossa cara. Então ela se coloca no topo de todo o nosso sistema jurídico como a norma mais importante, ok? Mas o que é a Constituição Federal? Qual é a sua estrutura? A sua estrutura normativa? A Constituição Federal, ela hoje é composta por 250 artigos na parte permanente, certo? Estes 250 artigos, eles serão divididos em 9 grandes títulos, começando justamente com os princípios fundamentais do título 1, no título 2, direitos e garantias fundamentais, só para daí a Constituição partir para a organização do Estado no título 3, depois a organização dos poderes no título 4, no título 5 ela fala da defesa do Estado, das instituições democráticas, no título 6 vai tratar da tributação e do orçamento, no título 7 vai tratar basicamente da nossa ordem econômica e financeira, no título 8, ordem social e, por fim, no título 9, disposições constitucionais gerais. É claro, cada um destes títulos tem subdivisões em capítulos, seções, subseções, e aí nós temos os artigos, os parágrafos, os incisos, as alíneas e os números, perfeito? Mas essa visão geral da Constituição Federal você tem que ter, porque no seu concurso raramente toda a Constituição Federal é cobrada. Então, tenha ciência do que você tem que estudar, certo? Uma vez, pelo menos, ler a Constituição Federal inteira é muito necessário. Agora, para o teu concurso, quando você vê o edital aberto, você foca naqueles títulos e nos assuntos dentro deles que são os mais cobrados, perfeito?
Além desses 250 artigos, desses 9 títulos que constam da Constituição Federal, nós vamos ter ainda aquela parte dos atos das disposições constitucionais transitórias. Mas isso, para não dizer que nunca cai, raramente cai. Então nós focamos apenas aqui nos artigos permanentes, ok? Desde o momento que a Constituição Federal foi promulgada, lá em 5 de outubro de 88 até o presente momento, a Constituição já foi alterada diversas vezes. A alteração significa para nós emenda, certo? O único instrumento normativo, a única espécie normativa capaz, então, de emendar a Constituição Federal são as famosas emendas constitucionais. Existem várias emendas constitucionais até hoje promulgadas. E todas as emendas constitucionais, o texto delas, certo, também tem a mesma hierarquia da Constituição Federal, isso é óbvio. Se a emenda constitucional, ela é promulgada, certo, ela altera dispositivos da Constituição Federal. E o texto que ela tem, é óbvio que também é Constituição Federal, e por isso se coloca aqui do lado, junto da Constituição Federal. Então as emendas constitucionais, várias nós já tivemos até hoje, e vamos continuar verificando emendas que alteram o texto constitucional, à medida das nossas necessidades. Estas emendas também têm o mesmo status de Constituição, então se colocam junto da Constituição Federal, no ápice de todo o nosso sistema jurídico, perfeito? Por fim, nessa parte introdutória, além de estudarmos a Constituição em si e, eventualmente, ao texto de algumas emendas constitucionais, nós temos que prestar atenção nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. O STF, ele é, segundo a nossa organização constitucional, o tribunal encarregado de realizar a guarda da Constituição. É ele quem dá a última palavra a respeito da interpretação e da aplicação das normas constitucionais. Por isso, a sua jurisprudência, ou seja, o conjunto de suas decisões, em especial as súmulas, elas são muito cobradas nos concursos, em especial ainda as famosas súmulas vinculantes. Então nós temos no Supremo Tribunal Federal súmulas, certo, comuns, e um grupo de súmulas um pouco menor chamado súmulas vinculantes. Tanto as súmulas comuns, quanto as súmulas vinculantes, quanto a própria jurisprudência do STF, que ainda não virou súmula, é sempre muito cobrada em concursos públicos. Em alguns, chega a representar metade da prova de direito constitucional. Então, à medida que estudarmos a matéria, nós citaremos o entendimento do Supremo Tribunal Federal para aquele tópico, aquele ponto específico. E você tem que lembrar disso. Tem que lembrar que é uma interpretação que foi dada pelo Supremo a respeito da matéria constitucional. Perfeito? Então, feita essa introdução básica ao estudo de direito constitucional, providencie agora uma Constituição Federal atualizada e mantenha ela sempre junto contigo, além do nosso material que você aí tem impresso, certo? A partir do arquivo PDF, e vai estudar, mas sempre com a Constituição Federal ao lado. E agora sim nós entramos diretamente no estudo do direito constitucional, vamos entrar no seu texto. É óbvio, não vamos abordar tudo da Constituição Federal, mas aquilo que sempre, em todo e qualquer concurso, tem sido mais cobrado, ou pelo menos na maioria dos concursos, é o assunto mais cobrado. E começamos falando dos direitos e garantias fundamentais. Vamos tratar de regras gerais. Já lhe explico o que significa isso e por que estamos dedicando um tópico específico ao assunto. Perfeito? Enfim, o título 2 da Constituição Federal, que eu lhe disse, a Constituição tem 9 títulos. O título 2 tem justamente esse nome, dos direitos e garantias fundamentais. No título 2 nós encontramos, então, direitos e garantias fundamentais divididos em 5 grandes capítulos, dos artigos 5º ao 17. Então é um assunto que vai basicamente dos artigos, começa no artigo 5º até o artigo 17 da Constituição Federal. Esse título 2, então, como eu disse, é dividido em 5 grandes capítulos. Este assunto desse título em 5 grandes capítulos. Capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos. No título 2, dos direitos sociais. O título 3 trata da nacionalidade. O título 4, dos direitos políticos. E o título 5, dos partidos políticos. Então, dentro desse título, nós temos uma outra subdivisão. Capítulos, 5 grandes capítulos, que vão tratar dos direitos e garantias fundamentais. Perfeito? Mas agora, o que são os direitos fundamentais? E por que nós começamos o estudo nesse momento abordando os direitos fundamentais e não os princípios fundamentais? Enfim, os direitos fundamentais
são um conjunto de direitos constitucionais que têm por objetivo assegurar a todas as pessoas uma vida digna, certo? Então, quando lhe perguntado o conceito dos direitos fundamentais, diga, sem pestanejar, os direitos fundamentais são um conjunto de direitos que estão na Constituição Federal e que visam garantir a todas as pessoas patamares econômicos, sociais, mínimos para a preservação e promoção de uma vida digna. Então, a função dos direitos fundamentais é a sua promoção, a promoção da dignidade da pessoa humana. Mas antes de nós entrarmos no estudo dos direitos fundamentais, dos direitos que constam desses 5 capítulos, dos artigos 5º ao 17, nós precisamos aprender e estudar algumas regras gerais que são cobradas em relação a todos os direitos fundamentais. A maioria destas regras está dentro do capítulo 1 deste título 2, no artigo 5º, a maioria, ok? Mas como são disposições gerais, que são aplicáveis, cobradas em relação a todos os direitos fundamentais, nós as estudamos agora. E acredite, nas provas onde direitos e garantias fundamentais aparecem, essas informações gerais são muito cobradas. Perfeito? Então vamos lá. Começando pelas garantias fundamentais, o que é isso? Ora, o nome do título 2 da Constituição Federal não é, acompanhe aqui comigo, dos direitos e garantias fundamentais? Ora, se a Constituição utilizou 2 palavras distintas, certo, para nominar o mesmo título, é óbvio que elas se dirigem a dizer respeito a questões distintas. Então, direitos e garantias é algo distinto. Então, nós temos essa diferença que deve ser observada. Direitos não são garantias, mas o que são as garantias fundamentais? Comecemos pela descrição, pela conceituação do que seja direito, não só direito fundamental, mas direito. O direito e os direitos fundamentais, na verdade, são grandes bens, são valores que nossa sociedade achou importante protegê-los e aí os escreveu na Constituição Federal para que toda a sociedade e o Estado os protegesse, os respeitasse. Assim como bens, valores, nós temos a vida, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, o direito à segurança e por aí vai. Então, direitos são bens, são valores que nós achamos importantes proteger e os colocamos na Constituição Federal. Os direitos fundamentais são aqueles os mais básicos que protegem e garantem uma vida digna. Mas agora, as garantias o que são? As garantias, por mais que estejam ligadas aos direitos, a sua função é de servir de instrumento de proteção a esses direitos. Então, as garantias são grandes mecanismos, grandes instituições de proteção aos direitos fundamentais, como são, exemplo, o Ministério Público, a Defensoria Pública, que tem como objetivos não só, mas principalmente, a promoção dos direitos fundamentais. Mas as garantias também podem ser instrumentos específicos de proteção aos direitos fundamentais, mecanismos específicos, como é o caso das famosas ações constitucionais, também apelidados de remédios constitucionais, que são as ações de habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção, ação popular. Então, lembre-se disso, as garantias são grandes instrumentos ou pequenos instrumentos de proteção e promoção dos direitos, nesse caso, direitos fundamentais. Nós temos que observar que de todas as garantias, as mais cobradas são justamente as ações constitucionais, que são espécie de garantia, mecanismo individual de proteção de certos direitos. Assim, a título de exemplo, o habeas corpus é um tipo de garantia que serve à proteção do direito fundamental à liberdade de locomoção. E assim sucessivamente as demais garantias protegem alguns outros direitos. Perfeito? Então lembre-se da diferença entre direitos e garantias, porque isso, o próprio título 2 já mencionou isso, ele já fez a diferença. Agora vamos falar de um outro tópico que também está dentro do artigo 5º, são os titulares dos direitos fundamentais. O artigo 5º da Constituição Federal, no seu caput, diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção, discriminação de qualquer natureza, reconhecendo-se ou admitindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros aqui residentes a inviolabilidade
dos direitos à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança, à propriedade. Do que está no artigo 5º que eu quero retirar, quem são os titulares dos direitos fundamentais? Em outras palavras, quem pode usufruir dos direitos fundamentais? Em primeiro lugar, o artigo 5º caput já me diz os brasileiros, e aí é óbvio, tanto os brasileiros natos quanto os naturalizados, e os estrangeiros aqui residentes podem usufruir dos direitos fundamentais? É claro que podem, serão titulares dos direitos fundamentais, certo? No entanto, o Supremo Tribunal Federal, e aí vem então a primeira manifestação do Supremo que me interessa, ok? O Supremo Tribunal Federal, analisando este dispositivo, diz que também os estrangeiros que aqui no Brasil não residem, os não residentes, também, se estiverem aqui, nós vamos garantir a eles os direitos fundamentais, ok? Agora, observe que tanto os estrangeiros residentes quanto os não residentes não vão ter direitos a todos os direitos fundamentais, assim como um brasileiro teria, certo? Por exemplo, um estrangeiro nunca vai poder exercer o direito de sufrágio ativo e passivo, ou seja, votar e ser votado. Mas ainda assim, nós vamos respeitar aos estrangeiros os direitos fundamentais, pelo menos aqueles básicos, vamos, pelo menos os direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, que são aqueles mesmos que estão no artigo 5º caput. Perfeito? Então, quem são os titulares de direitos fundamentais? Em primeiro lugar, brasileiros, natos e naturalizados, estrangeiros residentes, segundo a Constituição Federal, e também os não residentes, segundo o Supremo Tribunal Federal. Mas agora, os direitos fundamentais podem ser deferidos, podem ser reconhecidos a pessoas jurídicas? Podem. Apesar de eles terem sido criados para a proteção e promoção da dignidade da pessoa humana, certo? O nosso ordenamento jurídico reconhece, apesar da Constituição nada falar especificadamente a respeito, nosso sistema jurídico reconhece que também as pessoas jurídicas têm direitos a direitos fundamentais, tanto as pessoas jurídicas de direito público quanto as de direito privado, certo? Mas é óbvio que, assim como aconteceu com os estrangeiros, as pessoas jurídicas não têm direitos a todos os direitos fundamentais, só aqueles adaptados à sua condição de pessoa não natural. Então eu reconheço o direito de propriedade a uma pessoa jurídica, o direito à imagem, mas o direito à locomoção não, porque não é natural de uma pessoa jurídica usufruir do direito de locomoção. Perfeito? Então esses são os titulares dos direitos fundamentais. Agora, uma outra observação que logo na sequência aparece. O artigo 5º, parágrafo 2º, ao falar dos direitos fundamentais, nos diz que o rol dos direitos e garantias que nós temos na Constituição Federal, então o número de direitos fundamentais que ali está, não é o rol taxativo, não é um rol fechado, é um rol exemplificativo. Como assim? A quantidade de direitos fundamentais que estão na Constituição Federal colocadas ali hoje, não é só aquelas que nós teremos e poderemos ter. Então isso significa que, por algumas razões que já estudaremos, o número de direitos fundamentais que existe na Constituição Federal pode ser aumentado? Exatamente isso. Diz então o artigo 5º, parágrafo 2º, que os direitos e garantias fundamentais que ali estão não excluem outros decorrentes do regime, dos princípios que a Constituição Federal adota e dos tratados internacionais que o Brasil assina, ratifica, se compromete, ok? Então, o rol dos direitos fundamentais que consta da Constituição Federal, seja do título 2, seja do capítulo 1, é um rol meramente exemplificativo, não é rol taxativo, não é rol fechado. Mas agora, partindo desse parágrafo 2º do artigo 5º, tratados internacionais de direito podem ser fonte de direitos fundamentais? Podem, mas observe o seguinte, segundo o Supremo Tribunal Federal, e aqui então estamos entrando numa outra interpretação do Supremo para a matéria constitucional, segundo o Supremo Tribunal Federal, apenas os tratados de direitos humanos, apenas os tratados de direitos humanos que forem aprovados no rito do artigo 5º, parágrafo 3º, que é chamado de rito especial, somente estes tratados podem servir de nova fonte de direitos fundamentais. O parágrafo 2º não fala isso expressamente, apenas diz
que os tratados internacionais são nova fonte de direitos fundamentais. É o Supremo Tribunal Federal que, interpretando o outro parágrafo, o parágrafo 3º do artigo 5º, que diz que só os tratados de direitos humanos que forem aprovados nesse rito podem entrar no direito brasileiro com status de emenda à Constituição e aí sim serem nova fonte de direitos fundamentais, ok? E o que diz o parágrafo 3º? Diz que os tratados e convenções de direitos humanos que forem aprovados no Congresso Nacional, em cada uma de suas casas, Câmara e Senado, em 2 turnos de votação em cada uma, por 3/5 dos votos em cada turno de votação. Estes tratados entrarão no direito brasileiro com o mesmo status de emenda à Constituição Federal. Não serão emenda, terão o mesmo status, o que significa que vão lá para o topo daquela pirâmide, certo? Vão ser norma constitucional também, perfeito? Agora, prosseguindo, e os demais tratados de direitos humanos que não foram aprovados nesse rito especial, porque este rito especial só foi introduzido na Constituição Federal em 2004 pela Emenda Constitucional 45. Antes disso, e hoje, ainda existe um outro rito, um procedimento para a introdução de outros tratados, certo? Tratados internacionais. Se um tratado de direitos humanos, então, entra no direito brasileiro por este outro rito, que é chamado rito comum, que está nos artigos 49, inciso 1 e 84, incisos 4 e 8 da Constituição Federal, ele não vai ser nova fonte de direitos fundamentais. Ele vai entrar no direito brasileiro logo abaixo da Constituição e vai ocupar o status de norma supralegal. Perfeito? Então, hoje, no direito brasileiro, os tratados de direitos humanos vão assumir apenas 2 status. Acompanhe comigo de novo aquela pirâmide que nós fizemos agora há pouco e agora vamos complementar. Segundo nós estávamos dizendo antes, no topo da pirâmide estão a Constituição Federal e as emendas à Constituição. E agora, conforme nós vimos, os tratados de direitos humanos que forem aprovados no rito do artigo 5º, parágrafo 3º, também vão entrar no direito brasileiro com o mesmo status. Vão ter o status de norma constitucional. Perfeito? Vão ser Constituição. Como é que eu vejo isso? Visualizo isso para construir uma imagem na minha cabeça. Vá no site do planalto.gov.br, o site da Presidência da República na internet, e abra o arquivo em HTML da Constituição Federal. E você vai ver de um lado, emendas constitucionais, de outro, emendas constitucionais de revisão, e mais abaixo, atos aprovados nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º. E aí você vai ver, eles são então texto constitucional, apesar de não estar dentro dos 250 artigos, são texto constitucional, estão no topo do nosso direito. Hoje só existem 2 documentos com esse status, certo? Por enquanto, Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e o protocolo facultativo a ela. São 2 documentos, os únicos que foram aprovados pelo Congresso Nacional nesse rito especial e estão do lado da Constituição Federal com o mesmo status. Perfeito? Mas como eu dizia, e os demais tratados de direitos humanos que não foram aprovados nesse rito especial, que foram aprovados no rito do artigo 49 e 84, certo? Eles vão entrar no direito brasileiro com status de norma supralegal. O que significa que naquela nossa pirâmide, eles estarão abaixo da Constituição Federal, mas estarão logo acima de todas as leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, medidas provisórias, etc. E ainda acima dos chamados atos normativos infralegais, os decretos, as portarias, as instruções normativas e por aí vai. Então, numa visão rápida, essa estrutura normativa do nosso direito brasileiro, analisada a partir da possibilidade de introdução de tratados de direito internacional no nosso direito. Perfeito? Então, hoje, os tratados de direitos humanos ou terão status de emenda à Constituição ou terão status de norma supralegal. Perfeito? Então, visto isso, feito esse pequeno apanhado, vamos falar de um assunto que também é muito importante para finalizar o tópico e fazermos exercícios. Cláusulas pétreas. A Constituição Federal, lá no artigo 60, parágrafo 4º, nos diz
que existe um conjunto de assuntos que a Constituição não admite que sejam suprimidos dela. Esse conjunto de assuntos é chamado, por isso, de cláusulas pétreas, certo? Diz o artigo 60, parágrafo 4º, que não se admite nem sequer proposta de emenda tendente a abolir, dentre outras coisas, os direitos e garantias individuais, certo? Então, o que diz a Constituição Federal? Que eu não vou admitir qualquer emenda que tenda a abolir direitos e garantias individuais. Mas aí nós temos duas observações. Então, nenhum direito ou garantia individual pode sair da Constituição Federal? Não. Mas pode ser alterado? Pode ser. For alterado para ampliar a sua proteção. Para reduzir ou para suprimir o direito, nunca. Perfeito? E ainda mais, a Constituição, nesse artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, fala dos direitos e garantias individuais, que são um conjunto de direitos. Nós temos os direitos individuais, mas temos os direitos sociais, os coletivos. Então, essa proteção se destina inicialmente só aos direitos e garantias individuais? Sim, inicialmente só aos direitos e garantias individuais. Beleza? Então, por conta dela, não admitimos qualquer emenda à Constituição que tenda a abolir ou reduzir a proteção que a Constituição dá a um direito e garantia individual. Perfeito? Por isso, chamadas cláusulas pétreas. Agora, vamos fazer alguns exercícios para fixar o conteúdo que nós vimos até agora. Acompanhe comigo a leitura do primeiro exercício. Somente aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país é assegurado o direito de petição em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder? A questão está errada. Nos termos do que entende o Supremo Tribunal Federal a respeito da titularidade dos direitos fundamentais, que está lá no artigo 5º caput da Constituição Federal, também os estrangeiros não residentes podem usufruir dos direitos fundamentais. Aqueles, pelo menos os básicos, dentre eles o direito de petição. Então a questão está errada, anote aí artigo 5º caput da Constituição Federal e entendimento do Supremo Tribunal Federal. Perfeito? Próxima questão. Embora esteja previsto na Constituição Federal que os tratados aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 2/3 dos votos dos respectivos membros, equivalham às emendas constitucionais, não há, na atualidade, registro de ato ou convenção internacional que tenham sido aprovados de acordo com esse trâmite. A questão está errada por conta de 3 pontos, então são 3 os erros. Em primeiro lugar, só os tratados internacionais de direitos humanos, certo? Podem ser aprovados no rito do artigo 5º, parágrafo 3º e se transformar em nova fonte de direitos fundamentais, ingressando no direito brasileiro com status de norma supralegal. Em segundo lugar, o procedimento inclui 2 votações em cada uma das casas do Congresso Nacional e a aprovação tem que se dar por 3/5 dos votos e não apenas 2/3. E por fim, o terceiro erro, existem 2 documentos internacionais hoje, pelo menos, que tem esse status igual ao de emenda constitucional, ou seja, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, apelidada de Convenção de Nova York, e o seu protocolo facultativo. Os 2 documentos têm o status de emenda à Constituição, ok? Então, questão errada. Vamos à próxima questão. Na ordem jurídica brasileira, à luz da Constituição da República e do entendimento dominante no Supremo Tribunal Federal, é incorreto afirmar, letra A, que o rol do artigo 5º da Constituição, por tratar de direitos e garantias individuais, não contempla direitos ou posições jurídicas extensíveis a pessoas jurídicas. Letra B, que a ação popular é a garantia constitucional voltada à proteção de direitos difusos, como a moralidade administrativa. Letra C, que o rol do artigo 5º da Constituição não exalta os direitos e garantias individuais no âmbito constitucional. Letra D, que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. Nessa questão nós devemos buscar das letras que nós temos a proposição errada. E a letra A é a incorreta, porque existe sim na Constituição Federal, em especial no artigo 5º, direitos que a pessoa jurídica pode usufruir, dentre eles o direito de propriedade, o direito à imagem, artigo 5º, inciso 22 e artigo 5º, inciso 10, respectivamente. Então a letra A é a opção que eu buscava, é ela incorreta, é ela que eu assinalo. A letra B está correta, por quê? Porque a ação popular se destina à proteção de direitos difusos, ok?
É o cidadão que pode propô-la para anular ato lesivo ao patrimônio público, ao patrimônio histórico-cultural, à moralidade administrativa, ao meio ambiente. Então são todos direitos difusos. Letra B, portanto, correta. Anote aí o artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal. Letra C, também está correta. O rol dos direitos fundamentais que constam do texto constitucional hoje é um rol exemplificativo. Outros direitos fundamentais podem ser agregados a ele. Nós temos o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal. E por fim, a letra D também está correta, segundo o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal, não se admite sequer a deliberação de proposta de emenda que tenda a abolir os direitos e garantias individuais. Então, corretíssimo nessa questão, letra A. Revise agora as questões, vá buscar o fundamento, se você ainda não o anotou, faça todas as questões que você tem disponíveis além destas, mas com este procedimento, anote o fundamento do certo e do errado para tudo. E isso fixa o conteúdo na sua cabeça e lhe ajuda muito na hora da prova. Muito boa sorte!